O Flamengo vence o Racing pela primeira vez na sua história e está virtualmente classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O fantasma, se é que existia, foi superado e nem mesmo a maior das flamengadas já existentes será capaz de tirar o Flamengo da próxima fase. O que falar dessa partida? Muita gente insatisfeita com o desempenho. Eu acho que o Flamengo fez um jogo maduro e que demonstrou uma consistência dentro das ideias, fortalece a possibilidade de sequência desse trabalho com sucesso. Tem várias coisas que eu não faria e Sampaoli fez, mas eu vou julgar tanto pelo que eu faria e ele não fez, mas também julgarei sobre o que ele fez. Afinal de contas, só o time dele vai para campo. Vamos falar sobre tática sem tatiquês. O conteúdo é extenso, então se quiser colocar na velocidade vezes 2, sempre ajuda. Eu queria pedir o like de vocês, pedir vocês se inscreverem no canal, até porque o canal ele precisa chegar a 50 mil inscritos e sem a sua inscrição ele não vai chegar. E pedir para você deixar o like, não esquecer de deixar o like para o vídeo aumentar aí de proporção. Cara, eu queria falar para vocês um pouco sobre sistema de jogo no futebol. A gente acaba criando muitos paradigmas e exagerando nas críticas a depender do sistema. Ah, ele jogou com 3 zagueiros não serve. Ah, vamos jogar com 4-2-3-1, eu prefiro 2 atacantes. Gente, a ocupação de espaço de cada sistema e a ideia, o conceito por trás de cada uma das formações é uma arte, na verdade, é uma técnica que você pode aprender. E você pode aprender através do Laboratório do Futebol, que lançou esse curso que custa só R$ 97 para quem é inscrito aqui no canal, clicando no link da descrição do vídeo. Aqui é um curso de 8 aulas que explica para você a vulnerabilidade de cada sistema e no final vai dizer para você o porquê que o 4-2-3-1 é o melhor sistema. 4-2-3-1 que o Flamengo tem utilizado nos últimos jogos, desde que desistiu de ter um centroavante. 4-2-3-1 dentro de determinado contexto. Em outros contextos você vai ver que tem 2 atacantes e isso tudo é obra de estudo que você vai aprender nesse curso e vai se qualificar dentro da análise e vai poder talvez realizar seu sonho de trabalhar com futebol, se é que ele seja, ou até te qualificar um pouco mais para fazer os comentários que você já gosta de fazer, tá bom? Indo para o campo, né, o Flamengo começou com o Everton Ribeiro de titular, que é uma coisa que muita gente não esperava. O Everton não foi nem para banco no último jogo contra o Vasco e agora já foi titular. A ideia era trazê-lo ali para acionar um pouco mais o Wesley, mas já vamos falar um pouco mais sobre isso. O Racing jogou num 4-3-3 e nós vamos falar sobre isso também. Fato é que o Flamengo, durante o pré-jogo, eu falei bastante sobre isso, que o Flamengo precisava muito ter amplitude máxima na última linha, porque o Racing defende com uma linha de 4 e não faz ali dobra no corredor lateral, perseguição no corredor lateral, tem um comportamento extremamente zonal ali no momento sem bola. E para isso, o Sampaoli trouxe o Thiago Maia para fazer a saída de 3 junto com Davi Luiz e Fabrício Bruno. Thiago Maia canhoto, fez isso com o Vitor Pereira em alguns momentos. Ele continuou trabalhando como volante, mas fazia a saída de 3 por ali para o Ayrton ficar bem aberto. Então, quando o jogo ia para uma fase de progressão, às vezes o Arrasca baixava, ou às vezes atacava entre linhas, e quando ele baixava, ele atraía a atenção aqui do Aníbal, que é o volante, né? O ótimo volante do Racing, até um dos bons volantes do futebol argentino. E ele acabava atraindo e o Racing ficava quase que num 4-5-1, e essa baixa do Arrascaeta acabava gerando espaço entre linhas, o entre linhas do Racing, que é extremamente compacto e foi extremamente compacto ao longo do jogo. Você vai entender daqui a pouco. O Racing fez uma ótima partida no plano tático e o Flamengo fazia essa saída para ter 5 homens ali atrás do Pedro, basicamente os 2 laterais jogando muito avançados,
no momento com bola, atacando ali o espaço, tentando dar profundidade, e esse entrelinhas ocupado ali por Gerson, por Everton Ribeiro e por Arrascaeta quando se posicionava por ali. Quando o Arrasca baixava e o lado do campo conseguia ser acionado, o Flamengo conseguia gerar espaço nesse entrelinhas no começo do jogo. E ali conseguiu ter um início bem consistente. Os primeiros 15 minutos do Flamengo foram muito bons, apesar do time não ter finalizado praticamente. E não finalizou praticamente, muito por conta de coisas que a gente vai falar já já. Então, o time conseguia fazer essa amplitude na última linha e deixar a defesa do Racing bem nivelada para o que o Flamengo queria. Então, ao colocar os dois laterais espetados, ocupava ali a atenção dos laterais opostos, e ao colocar o Pedro no centro, ele ocupava os dois zagueiros, gerando espaço no entrelinhas para o Arrascaeta, mas esse espaço só era gerado quando um dos volantes segurava um pouco a bola antes de passar. Por quê? Porque o Aníbal precisava sair desse entrelinhas, ele fazia esse homem que varre num 4-1-4-1 defensivo, e ele precisava atrair esse homem, né? O famoso atrair para libertar. Ele precisava atrair esse homem para abrir o entrelinhas. É um jogo de paciência e de qualidade que nem todo mundo tem. E o Aníbal fazia uma leitura boa para tentar interceptar. Então, a presença do Pedro como um jogador âncora ali, né, que segura dois zagueiros adversários, pode até não ter feito com que ele tocasse na bola, mas foi importante para a abertura de espaço em vários momentos do jogo. O Flamengo conseguia ali tentar atacar, só que criou um vício de praticamente atacar por dentro. E dá para entender esse vício. O Flamengo o tempo inteiro tinha vantagem ali numérica em que atacava o espaço, porque a hora projetava-se o Pulgar, a hora projetava-se o Gerson. O Flamengo sempre tinha uma vantagem ali para atacar por dentro, só que a compactação das linhas do Racing dificultava esse trabalho. Então, por fora, sempre tinha muito espaço, mas por dentro, geralmente, eu conseguia ter superioridade. E aí o Flamengo tentou dar muitos passes por dentro. E ao dar esses passes por dentro, acabou errando um pouco mais do que deveria. O Racing praticamente desistiu de sair jogando por baixo durante o início do jogo, e essa foi uma estratégia para tentar deixar o Flamengo o mais longe possível do seu gol. O Racing tentou, assim, esfriar a pressão inicial do Flamengo e conseguiu. A saída de bola do Flamengo aconteceu de uma forma que eu não gostaria, que foi ele tentando fazer a saída de 3, espetando um pouco mais o Wesley. Quando o Racing decide subir ali a marcação, ele só decide isso a partir desse momento aí, dos 18 minutos, o Flamengo começa a ter dificuldade. Por quê? Porque o Wesley e o Ayrton, que procuravam ser mais espetados, nesse lance o Ayrton até estava na saída de 3 e não tinha já ninguém dando amplitude pelo outro lado. O que acontecia? Esse jogador aqui, pelo lado esquerdo, ele acabava, o Rauch, ele acabava conseguindo ficar mais recuado e defendendo melhor esse passe. E aí a vantagem ficava identificada no pé dos zagueiros do Flamengo, do Fabrício e do Thiago Maia. Ao invés de repente, baixar um pouco mais o Wesley, fazer uma saída sustentada com 4 homens, que é o que eu sugeri, e criar esse espaço por dentro, linha de passe, para encontrar o Ribeiro, por exemplo. Para a gente ter uma ideia, o Flamengo teve ali, iniciou com uma posse de bola muito melhor, mas depois foi baixando justamente quando o Racing começou a criar essas dificuldades na marcação alta. Isso também é demonstrado pelo PPDA, quando aparece que o time adversário começa a trocar muito mais passe a partir dessa fase do jogo. E tudo corria ali já no momento. Naquele momento, começava a ocorrer uma certa instabilidade do Flamengo que poderia ter piorado. Quando, numa cobrança de falta, o Flamengo defendeu a bola para frente da área e o Matias Rojas, que é um ótimo finalizador, é um estupendo finalizador, fez uma finalização ótima, só que para fora, para a sorte do Flamengo. Teria sido um golaço e depois ele teria feito um golaço.
O jogo continuava com a vantagem nos pés ali dos zagueiros, a compactação muito forte da linha do Racing, e aí o Thiago Maia começou a comprometer no momento com bola. O Thiago Maia vem de 2 ótimas atuações contra Vasco e Fluminense, onde o time esteve por muitos momentos sem a bola. E aí ele pôde utilizar o que tem de melhor nele, que é a recuperação rápida, a energia, o vigor. Quando o time tá com a bola e se consolida ali no campo de ataque adversário, é necessário um passe mais vertical, uma condução, uma bola longa, uma diagonal. E nisso o Thiago Maia falha. E ele falha mesmo, é característica do atleta. Por isso o Flamengo tem aberto tanto o cofre buscando o Alan. Aliás, o Alan fazia exatamente essa função com o Sampaoli, que é o cara na saída de bola pelo lado esquerdo em vários jogos. Também fazia o cara pela saída de bola por dentro em outros jogos. Então, isso é uma coisa que o Maia começou a atrapalhar e o jogo do Flamengo começou a não ter o tal do desarrojo que o Sampaoli fala, né? Na progressão, o jogo começou a não progredir como deveria. Mas continuava o Flamengo a ter superioridade ali na última linha do Racing e tentar acionar essa superioridade o tempo inteiro através de passe vertical. Essa necessidade, esse vício pelo passe vertical deixou o Flamengo errando muito e acabou tirando muito da tranquilidade de time, de torcida e da confiança. Foi um time que, de novo, igual o primeiro jogo contra o Racing, forçou muito o jogo por dentro, quando tinha vantagem por fora e quando podia ter um jogo mais paciente, que é a característica desse time. Foi um jogo que tinha uma vantagem muito clara por dentro por conta dessa amplitude da última linha curta do Racing, só que o Flamengo, viciado em aproveitar, acabou indo direto ao ponto muitas vezes. E vejam como era o tempo inteiro essa vantagem na última linha, só que geralmente tinha alguém livre que não recebia esse passe, esse alguém geralmente era o Ribeiro. Para mostrar para vocês um pouco, vocês vão ver que esse é o jogo do Flamengo que no primeiro tempo teve o maior número de passes verticais. A média de passes verticais num primeiro tempo é de 77, desde que o Sampaoli chegou. Esse jogo o Flamengo tentou 107, e nesses passes teve aproveitamento de 74% só. São passes mais difíceis, que te expõem a perder a bola mais vezes e a errar mais vezes. Por isso o Flamengo teve só 82% de acerto de passe no primeiro tempo, que é um número baixo para o que o Flamengo está acostumado a fazer. Aos 31 minutos, o Flamengo foi construir por dentro e acertou ali um passe com o pulgar, um passe vertical, quando o Racing subia a sua linha. Ao fazer isso, e já com o Wesley um pouco mais baixo com relação ao que vinha ficar, e atraindo aqui a atenção do jogador Rauch, que estava protegendo esse passe, apareceu a bola por dentro que o Flamengo tanto queria, só que apareceu numa zona mais recuada do campo. Ou seja, o Flamengo mudou a saída, atraiu o adversário, com isso conseguiu encontrar o passe por dentro, que é o que nós tínhamos sugerido, né, antes do jogo. E aí, o Flamengo teve mais uma oportunidade, de novo vantagem no corredor lateral, mas o próprio Everton, que é brilhante tecnicamente, não foi capaz de acionar diretamente aqui a bola no ponto futuro para o Gerson. E aí o Flamengo passa para trás, identifica a vantagem, dá o passe, vai através de passes mais triviais, quando é para passar para o lado, e aí força o passe só quando é para dentro. Conseguiu chegar numa finalização boa do Ayrton Lucas, e ali mostrava muito do que o time precisava fazer um pouco mais, acionar mais o corredor lateral. E aí, no famigerado escanteio do Racing, né, que conseguiu cobrar aí talvez o pior escanteio dos últimos tempos do futebol mundial, os jogadores do Racing ainda estavam voltando quando o Pulgar faz uma recuperação orientada, né? Ele faz uma interceptação, já orientando o contra-ataque, já dando um passe que quebra a linha, encontra o Everton Ribeiro, que faz ali a arte do engano, né? Engana ali o adversário com o corpo antes sequer de tocar a bola. Desafoga o Flamengo identifica a vantagem no lado esquerdo, de novo, essa vantagem que estava acontecendo também várias vezes quando o Gerson caía por ali.
O Gerson ataca o espaço, enquanto isso o Pedro segura os dois homens e é muito importante para esse gol, mesmo sem tocar na bola. E aí a jogada de linha de fundo, o Pedro continua segurando os dois homens, a frente da área fica vazia e o Gerson encaixa ali. É um gol que tem assinatura, identidade total do Sampaoli e que coloca um pouco a aparência dessa participação do Pedro ali sem participar, digamos assim. É bastante importante que ele faça o movimento que fez. O Pedro está precisando entender um pouco mais e o Sampaoli simplificou a movimentação dele para que evite que o time fique atrapalhado, digamos assim. Então o Pedro fica mais avançado, acaba não trocando de posição com ninguém para simplificar o trabalho dele. Ele tem dificuldade de trocar essas posições, não gosta, claramente. E aí o Sampaoli simplifica a função dele, ele ajuda o time sem bola, então tá tudo bem. Quando tiver a bola também essa bola vai começar a sobrar para ele em vários momentos, ele vai fazer os gols, vai crescer em confiança e vai ajudar dessa maneira. Segundo tempo inicia, gente, e aí logo no início do segundo tempo, o Racing faz o gol dele através de uma jogadaça, né, que vai até o goleiro, o Flamengo faz o pressing, o Flamengo encaixa bem o pressing, o Pedro e o Arrasca fazem uma marcação alta, bastante vigorosa, o Racing encontra uma bola por dentro, e aí o Aníbal Moreno faz uma jogada ali de craque, né? Ele recebe essa bola em projeção, está espremido por Pulgar e Gerson, dá um voleio para dar a bola para o Moura, lateral direito, o Racing desafoga, e aí quando consegue desafogar, o Thiago Maia dá uma dormida legal aqui, mas também entra esse passe vertical bastante bonito aqui do time do Racing, aciona aqui a última linha, o Ayrton Lucas continua dividindo a referência com a orientação corporal errada, né? Ele precisa estar sempre mapeando o lado do campo, ele é o responsável por marcar esse jogador. E aí, gente, a bola sobra nesse contexto para o Matias Rojas, que é um dos melhores finalizadores do mundo, finalizar. Eu já tinha mostrado para vocês antes do jogo o quanto ele é bom finalizador, o quanto para ele não tem distância, ele é um cara que está acostumado a fazer gols da intermediária. Os últimos 75 remates dele tinham gols de muito, muito longe, quanto mais de dentro da área. No jogo mesmo, ele já tinha demonstrado que poderia fazer isso, quase fez, mas nesse momento fez, aos 48 minutos, instabilizou o Flamengo, condicionou o jogo novamente. O Flamengo tinha problemas, continuava com os mesmos problemas de falta de amplitude na última linha, e até que o Sampaoli coloca Cebolinha e Vitor Hugo. O Cebolinha está em péssima fase, é verdade, ele está numa fase muito ruim, tem tomado decisões complicadas, mas a simples presença dele acabou ajudando. E eu vou te explicar já já por quê. O Ayrton, nesse contexto, baixa para fazer a saída de 3 e passa a executar as ultrapassagens. O Gerson desce um pouco e o Vitor Hugo passa a ser esse meia entre as linhas. O Vitor Hugo entrando mais avançado do que vinha entrando com o Sampaoli. E aí, essa jogada é uma jogada que exemplifica o porquê da mudança ter sido tão importante. O time voltou e dessa vez com mais eficácia, por estar mais adiante no campo e com menos obrigação defensiva ali o Ayrton Lucas. O Flamengo conseguiu fazer só por 15 minutos aquilo com o Ayrton. Depois o Maia já voltou para o meio, o time ficou sem amplitude. E agora o Flamengo volta a fazer isso, consegue abrir bastante a defesa do Racing, o Pedro segurando os dois dele, o Everton e o Wesley segurando do outro lado, e o Vitor Hugo e o Everton tentando atacar esse entrelinhas aqui, que seria aberto para atacar essa linha de 4 do Racing, que não aumentava, né? E eu mostrei isso no pré-jogo. No pré-jogo a gente falou bastante, demonstrando essa imagem contra o Boca, o quanto seria importante até mudar a saída de bola para fazer uma saída mais sustentada, para tentar ter gente para atacar esse entrelinhas. Ele colocou o Vitor Hugo para atacar esse entrelinhas e acabou dando certo, né? A gente sabe. Aos 68 minutos, teve uma jogada que seria provavelmente gol do Pedro, né? O Gerson dá uma inversão linda para o Cebolinha cruza a bola para o Pedro, o Bandeira marca o impedimento sem deixar o jogo seguir, o jogador do Racing mete a mão na bola e beleza, acaba o jogo, acaba o lance sem direito a VAR, uma coisa bizarra. Se você não prestou atenção, volte para ver esse lance do jogo, que você vai entender o que eu estou falando, tá? Teria sido gol aí. E o Fernando Gago, que não é bobo nem nada, na hora faz uma alteração, coloca o Avilés, tira
o Oroz, coloca o Guerreiro também. A ideia do Avilés foi o quê? Eu vou ter um volante na frente da área junto com o Aníbal Moreno e esse cara vai me ajudar a defender as bolas altas quando o Flamengo fizer jogo de linha de fundo. Então ele é um cara de 1,86, é um garoto que ia poder ajudar nessa bola aérea, mais ou menos como o Sampaoli utilizou o Pulgar no jogo no último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, diante do Vasco, né, para defender ali a situação do Pedro Raul, em alguns momentos, né? E aí, o Flamengo responde a troca, coloca o Matheus França, né? Lembrando que o Arrascaeta já tinha saído para entrar o Cebolinha, o Thiago Maia já tinha saído, o time tinha melhorado bastante com bola. O Arrasca acho que fez uma das piores partidas dele, vinha de 2 partidas muito boas, e entra o Matheus França para mudar o jogo, terminar de mudar o jogo, que já tinha começado a mudar na entrada de Cebolinha e Vitor Hugo. Logo de entrada, o Matheus França consegue ter força para vencer o duelo direto, talvez o que estivesse faltando para o Ribeiro, que estava tentando vencer no passe, foi útil para caramba para o primeiro gol, mas acabou ali ficando muito entregue à marcação no segundo, faltando força para vencer esses adversários diretos. Entra o França, entrega toda essa força, o Pedro perde esse gol. E aí, aos 82 minutos, uma jogada que inicia com o Cebolinha, o Vitor Hugo está ali na referência como um segundo atacante, que é a função que o Arrasca faz também, né, bastante. E o Matheus França se associa com o Cebolinha. E aí, prestem atenção nessa jogada. O Racing já está com os seus 5 dentro da área, e o Flamengo tem, de um lado, a amplitude com o França, porque o Cebolinha troca com ele, do outro, com o Wesley, 3 jogadores dentro do bloco, ou seja, tá mano a mano dentro do bloco, o Cebolinha tá com a bola, e aí esse cara faz toda a diferença na jogada. O Pulgar se projeta gerando superioridade numérica dentro da área, na zona da bola do Racing. E ele tira a atenção, e até cai, se desequilibra, mas tira a atenção do marcador aqui do Ávilas, e a bola chega para o Vitor Hugo, que faz gol, e aí festa na favela, e o Flamengo consegue ter uma apoteose com a sua torcida, com uma vitória inédita e conquistada através de dificuldades. Sim. Gente, e aí vai um desabafo meu. Tá? Deixa o like aí, senão você pode deixar dislike depois de eu desabafar aqui. Tem muita gente criticando a atuação do Flamengo. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, se você é resistente o suficiente para acompanhar esse vídeo até aqui, né? Desculpa até por ele ficar tão longo. Você sabe que eu critiquei algumas ideias do Sampaoli aqui, mas o time dele é o único que foi para campo. Dentre as ideias que ele colocou em campo, que talvez nem por todos os momentos tenham sido felizes, houve um outro técnico fazendo claramente antídotos a essas ideias. E eu mostrei para você também o que o Gago fez. Mostrei para você que o Rojas é um dos maiores finalizadores do mundo. E falei para você no início do vídeo que o Flamengo nunca tinha vencido o Racing. Mesmo essa geração foi eliminada pelo Racing em 2021. 2020. Então, o Flamengo teve um plano de jogo que talvez, se não fosse o ideal, pecou por erros de execução dos passes verticais. Depois, faz o gol, sofre o gol numa jogadaça do adversário, que passa mais de 1 minuto com a bola. Se o Flamengo faz essa jogada, ia estar passando no Globo Esporte, terminando o Globo Esporte de hoje. E aí o Flamengo é desafiado novamente, faz a mudança, coloca amplitude no jogo, tira o seu craque para viabilizar essa mudança. O adversário cria um antídoto, o Flamengo entra com o Matheus França e vence o jogo. E vence o jogo com superioridade o tempo inteiro, com a bola, com tentativa. Finalizou pouco. Por quê? Porque ele era superior por dentro, sabia que era, e tentava acionar isso. Então, na progressão do time, o time acabou não conseguindo conectar aqueles passes todos, que não conseguiu gerar uma presença dentro da área do adversário. E isso não tem problema envolvendo isso. Gente, o adversário está ali para criar problemas. Até quando? Quantas Libertadores vão precisar acontecer para as pessoas entenderem que o campeonato argentino ele não é priorizado pelos clubes quando eles estão na Libertadores e estão bem na competição? O Racing foi
campeão de 2 competições no último ano, por isso foi para a Libertadores. O trabalho do Fernando Gago está desde 2021. Ele vai completar 90 jogos daqui a uma semana pelo Racing. É um trabalho consolidado de um bom treinador, de boas ideias, que botou um time muito compacto em campo para proteger ali, para defender os problemas que ele opta por ter, de deixar espaço no corredor lateral onde não tem baliza. E eu falei muito sobre isso para analisar o Fernando Diniz. E aí, gente, o Flamengo cria várias soluções dentro do jogo, precisa ganhar o jogo 2 vezes, graças a dificuldades impostas pelo adversário. E se classifica para a próxima fase da Copa Libertadores após o seu 8º ou 9º jogo sem perder. Gente, isso não pode ser ruim. O Flamengo, antes de chegar aos reforços, vai consolidando uma forma de jogar. A saída de um dos atacantes encorpa o meio de campo do time, que melhora a cada jogo. E pode não ter jogado bem, não deu espetáculo, mas foi inteligente, foi contundente nas chances que teve e, especialmente, foi maduro. O Flamengo foi maduro e grandes times precisam de maturidade para conquistar troféus. E esse é o caminho que o Flamengo está trilhando. O caminho ainda está no início e é preciso ter paciência com os processos. Reclamar na vitória é justo quando tem um jogo como foi contra o Bahia, por exemplo. Mas nesse jogo de Libertadores, contra um adversário muito competente, extremamente nessa partida, eu acho um pouquinho de exagero. Não se esquece de aproveitar a promoção do pessoal do Laboratório do Futebol e começar a tua jornada aí como analista clicando no link que está na descrição do vídeo. Beleza? Fui!